Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos ao quarto e último episódio da série Chá de Mulheres. Hoje nós estaremos falando sobre o caráter de duas mulheres e vamos aprender com o contexto bíblico, com as histórias, que Deus permitiu que aqui ficassem registradas para que nós aprendêssemos com a palavra de Deus. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a história de Jacó, sobre a sua descendência, a sua família, e eu acredito que você conhece o contexto bíblico, conhece um pouco da história de Jacó, que teve que fugir da casa do seu pai, Isaque, devido à ira que suscitou no seu irmão Esaú por causa da primogenitura. E nessa saída de casa, ele foi para um lugar distante e ali ele conheceu Labão, que era seu tio, e conheceu também as suas filhas. E nós falaremos sobre isso, uma história bíblica que está em Gênesis capítulo 29, do 15 ao 31. Vamos conhecer especificamente um pouco mais sobre a história de Lia e de Raquel. Duas mulheres distintas, irmãs, filhas do mesmo pai, da mesma mãe, porém diferentes, externamente e internamente. E a Bíblia vai relatar que Raquel, ela tinha uma beleza, e Jacó se impressionou com essa beleza externa, a beleza de Raquel, e rapidamente ele se apaixonou por Raquel. Então nós vamos fazer essa leitura e vamos depois caminhar nessa história, para que nós possamos compreender o agir e o mover de Deus nas nossas vidas e o quanto nós temos que estar atento a olhar para as pessoas, não apenas para contemplar o que está externo, mas buscar a essência de cada um, buscar conhecer de fato o caráter das pessoas, porque a Bíblia diz que é pelo fruto que conhecemos a árvore. Então, muitas vezes nós nos enganamos ou nós rotulamos as pessoas porque nós olhamos, temos a nossa primeira visão ali e já estabelecemos um decreto, né? Falamos o que nós pensamos, aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. Então, nesse contexto bíblico de Gênesis 29, de 15 até o versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te a dê a ti uma vez do que dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dai-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: Que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, por que me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes do que a primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirá. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia,
e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, nós vemos aqui que desde o primeiro encontro, Jacó se apaixonou por Raquel. E a sua beleza, né, o atraiu grandemente. E ele foi aqui enganado pelo seu sogro Labão. E ele continuou então trabalhando mais 7 anos por amor a Raquel. E nós vemos aqui nesse contexto também que além, né, dele ter agora as duas esposas, ele também tinha as servas dessas esposas. E no contexto bíblico nós vamos ver o agir de Deus para a geração da descendência de Jacó. Importante frisar aqui que nesse contexto era permitido ao homem ter mais de uma mulher. Isso era estabelecido na lei, então era permitido. E nós vemos aqui que a Lia, ela era uma mulher sofredora e que Lia sofreu desde muito cedo rejeição. Lia sofreu rejeição desde muito nova, rejeição do pai, das pessoas e depois do próprio marido. Ela não era uma pessoa extremamente bonita ou elegante ou que chamasse atenção, né, por atributos de beleza. Então, ela era uma mulher de dores. Ela era uma mulher que sofreu na sua existência a rejeição. E com certeza para aquela mulher foi muito dolorido saber que o seu esposo, seu marido, estava agora trabalhando mais 7 anos pela sua irmã mais nova, Raquel. Saber também que ela tinha um marido que amava outra mulher. Então, Lia era essa mulher. Esse era o quadro e o contexto histórico de uma mulher que foi entregue pelo seu pai, porque naquele contexto, os casamentos, quem formalizava era a família. A filha não tinha direito de escolher quem seria o seu esposo. Então, ela era essa mulher, mulher de muitas dores, que com certeza chorou muitas vezes, mas ela era também uma mulher que confiava no Senhor. E certamente ela orava. E a Bíblia declara que Deus atende ao clamor do aflito. Nós podemos contemplar na palavra de Deus que Deus tem prazer em atender o necessitado, o aflito, em socorrer aqueles que estão em apuro e aqueles que o buscam de todo o coração. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está disponível a todos quanto o buscarem, a todo quanto o desejarem. Esse é o coração de Deus, de um pai doador. Então, Deus ele agiu a favor de Lia. E nós vemos no relato bíblico, logo em seguida, que Deus abençoou Lia e ela gerou filhos. E o interessante é que para cada filho que ela gerava, cada filho do seu marido, ela dava um nome daquele contexto, daquilo que ela estava vivendo. E assim ela foi gerando filhos, e no início, ainda no início dessa geração de filhos, o que ela queria era conquistar o seu marido. Era aquele pensamento, né? Se eu lhe der um filho, ele vai ficar comigo ou ele vai me amar. Que muitas vezes ainda acontece no nosso contexto, pensando que uma gravidez ou um filho vai segurar um homem ou um marido, o que nós sabemos que não é verdadeiro, né? Esse princípio não é real. Mas o Senhor abriu a madre, né, de Lia, e Raquel, ela permaneceu estéril por um longo tempo. Deus também estava trabalhando na vida de Raquel. Mas Lia foi assim abençoada, ela alcançou o favor de Deus. Deus abençoou a Lia, dando-lhe filhos. E Raquel, apesar de ser formosa, revelou seu caráter por meio das suas atitudes no decorrer da sua vida. Se você continuar lendo o relato bíblico, você vai descobrir algumas características de Raquel. Ela era uma mulher extremamente ciumenta, invejosa, enganadora.
Mais adiante eu falarei sobre esse caso, que ela mentiu a respeito dos ídolos do seu pai. Isso quando Jacó já estava saindo, né, das terras de Labão. Mas voltando um pouco para o contexto da Lia. Deus abençoou a Lia e lhe deu filhos. E o primeiro filho foi Ruben. E ela disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, na cabeça dela, ela teria ali o amor de Jacó por causa do filho. Mas, de alguma forma, ela deu um tributo a Deus, ela glorificou a Deus, ela exaltou a Deus, porque o Senhor estava vendo o sofrimento dela e Deus lhe concedeu um filho, e assim nasceu Ruben. Ruben quer dizer o Deus que atende o clamor do aflito. Logo em seguida, posteriormente, nasceu Simeão, sob o Senhor que eu era aborrecida, e o Senhor supriu as minhas necessidades. Mais uma vez, ela estava dando um clamor a Deus pela vida do seu filho Simeão e dizendo: Deus, ele viu o meu sofrimento, ele olhou para o meu desprezo e ele então supriu minha necessidade e me deu mais um filho. E assim Lia foi gerando filhos para Jacó. Isso também foi causando revolta, ciúme em Raquel. Depois nasceu Levi. Deus trará meu marido de volta. Esse era o significado do nome de Levi. E para cada filho ela fazia uma entrega e um clamor. E o quarto filho de Lia, ela começou a entender que, independente de qualquer situação, ela adoraria ao Senhor, ela o louvaria. Então nasceu Judá, o Deus que é digno de todo louvor. Louvarei ao Senhor. Então, a partir daqui, quando nasceu Judá, Lia já estava compreendendo que, com o amor ou sem o amor do seu marido, ela louvaria o Senhor, ela adoraria a Deus. E nesse contexto, Raquel foi ficando cada vez mais enciumada, com inveja. Ela mostrou as suas características de carnalidade ali. E teve um momento que ela abordou o seu esposo Jacó e ela disse: Dá-me filho, senão eu morro. E Jacó se irritou com Raquel. Ele disse: Acaso eu sou Deus, né, que cerrou a tua madre? E então, vendo que ela não tinha filho, a primeira atitude de Raquel foi então entregar para Jacó a sua serva, né? Para que ele tivesse filho por meio da sua serva, e assim ela estaria então dando filho ao seu marido. Então a gente começa a ver no contexto bíblico que então a Raquel ela vai gerar filho por meio da sua serva, né? Que foi entregue quando ela saiu da casa do seu pai. E então nasce Dan, de Bila, que era a serva de Raquel. E Dan, ele significa o filho da pirraça, né? Ele veio de uma contenda, na verdade, ele veio como fruto de uma revolta. E depois Deus também concedeu que nascesse Naphtali, né? Por meio de Bila. E Deus foi trabalhando. Chegou um momento na vida de Raquel, né, que ela desejou as mandrágoras que um dos filhos de Lia estava trazendo do campo, e ela vendeu seu marido, vendeu no sentido figurado. Ela falou para Lia que se ela desse das mandrágoras que o seu filho estava trazendo, o Jacó poderia então passar com ela aquela noite. E assim a gente vê muitos contextos que vai revelando quem era verdadeiramente Raquel, a linda mulher, a linda esposa, né, de Jacó. E por causa disso, né, naquela noite, Jacó passou a noite com Lia. E mais uma vez Deus foi trabalhando e foi gerando filho por meio de Lia.
E nós vemos aí uma descendência que ela cresce por meio de Lia. Sabemos que Lia teve 6 filhos e uma filha, né? Nasceu também depois de Judá, veio Isacar, veio Zebulon, e também nasceu a filha Diná. E Deus foi se revelando a grandeza dele, o amor dele por Lia. E a partir de Judá, do seu filho Judá, ela mudou então o seu coração em relação a Deus, em relação a conseguir ou não o amor do seu marido. Ela estava disposta agora a servir a Deus, a adorá-lo, independente de qualquer situação. E nós vemos num certo contexto que Deus também atende o clamor de Raquel e que Deus abre a madre de Raquel e ela pôde também gerar filho. E a Bíblia diz, né, que depois de muito tempo, depois que ela já tinha dado a sua serva para que tivesse filho por meio de Bila, Deus permitiu que ela gerasse José. E glória a Deus pela vida de José, é um outro contexto, é uma outra história, mas também que foi bênção na descendência de Jacó, um homem que deixou um grande legado. E por meio de Raquel veio, né? Deus permitiu que nascesse José e ela ali adorou a Deus e disse: Deus se lembrou da minha vergonha, né? E porque naquela época a mulher estéril era contemplada como uma maldição, como algo que inaceitável. E aí até que chega o momento em que Jacó decide que vai sair, né, que vai voltar para Canaã, que vai voltar para a casa do seu pai, que vai enfrentar a fúria de Esaú, mas que vai retornar. E aí ele decide voltar, ele reúne as suas mulheres, ele fala e ele deixa Labão e ele vai com todas as suas mulheres, com seus filhos, com seu gado, com tudo que ele tem. E nessa saída de Jacó, a sua esposa Raquel, né, ela furta os ídolos do seu pai. Só que Jacó não sabia. E aí, por causa disso, houve uma contenda que quando Labão chega em casa e sabe que Jacó foi embora, ele persegue Jacó. E ele vai até o acampamento onde está Jacó e ele está disposto a brigar por causa que roubaram seus ídolos. E nesse contexto, Jacó não sabia e Jacó libera uma palavra. Como autoridade espiritual, ele libera uma palavra, ele diz que morra aquele com quem está os seus ídolos. Só que ele não sabia que estava com Raquel. E Jacó, aos poucos, ele passou a conhecer as virtudes de Lia e ele a amou. Amou pela mulher que ele conheceu, pela mulher que gerou filhos, pela companheira, pela fidelidade, pelo caráter desta mulher, ele a amou. E Deus também agiu a favor de Raquel e ela concedeu filhos. Ela teve José. E nessa ida de volta para Canaã, para a terra, né, dos pais de Jacó, para a terra de Isaac, de Esaú, ela também gerou um filho. E esse também foi o filho do qual ela veio a morrer depois do parto, por causa da sentença que Jacó tinha liberado: morra aquele quem roubou os ídolos. E então, quando esse filho nasceu, ela deu o nome de Benoni, que significa o filho da minha dor ou o filho da minha morte. Benoni era uma conotação de um nome que trouxe muitas dores. Mas Jacó não aceitou. E Jacó disse: ele não se chamará Benoni, mas ele se chamará Benjamim. E então houve essa mudança de nome aí do Benoni para Benjamim. Ele não aceitou que houvesse na sua descendência nenhuma palavra, né, que amaldiçoasse a sua descendência. Nós sabemos que de Jacó vem aqui as 12 tribos de Israel, que Deus estava trabalhando ali na questão da descendência que ele falou lá atrás para Abraão, Isaque e Jacó.
E também nesse contexto, quando nós passamos a estudar profundamente esse contexto bíblico, nós vamos descobrir, né, que o Messias, que Jesus vem da raiz de Judá, e esse ventre era o ventre de Lia, né, que veio a dar luz a Judá. Então a gente vê todo um mover e um agir de Deus, demonstrando que Deus vê muito além do que uma aparência física, Deus vê o nosso caráter. Deus vê o fruto que está em nós e as motivações do nosso coração. Então, nós temos que permitir que verdadeiramente Deus transforme as nossas vidas, nos liberte de obras mortas, nos liberte das obras da carne, da mentira, do engano, porque todas essas coisas, elas irão afastar a bênção de Deus da nossa vida, a comunhão com o Espírito Santo, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas de verdade, que caminham em sinceridade, que falam a verdade. Então essa história, ela é bem extensa, eu só citei alguns relatos aqui. Ela foi ministrada em um dos nossos chá e trouxe muita cura, eu creio. Há muitas mulheres que se sentiam rejeitadas ou feridas, ou que talvez não se sentiam tão lindas, mas todas nós somos lindas diante do Senhor. Deus nos escolheu com propósito. E ainda há um relato bíblico que nos mostra que nessa morte de Raquel, ela morreu em uma cidade próximo de Belém, né? Efrata, e ali ela foi sepultada, né? Jacó, ele não sepultou Raquel, né, na cidade de Belém. E nós vemos depois, lá no final de todo esse relato, que quando Lia morreu, ele sepultou, né, nos lugares aonde seu pai Abraão tinha sepultado Sara, né? E aonde ali estava todos os patriarcas, né, da descendência. Então nós vemos todo um cuidado e um zelo e uma admiração que ele passou a ter por Lia, a verdadeiramente a amá-la pelo que ela era, pela sua essência e não pela sua aparência. Então que de alguma forma essa palavra alcance a sua vida e você possa contemplar o agir de Deus. Como nós temos falado, não importa o seu histórico, as suas dores, o que você já viveu. Deus escolheu você e Ele nos convidou para fazer parte do seu reino, para darmos fruto de justiça e para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Eu espero que essa palavra edifique a sua vida e que você compartilhe com outras pessoas e que você seja um vaso de honra na casa do Senhor. Você é especial, você tem valor. E Deus nos deu maridos que nos amam. Nós somos bem-aventurada. E aquelas que não estão com seus maridos, há um propósito de Deus para tudo. Apenas adore ao Senhor. Entenda que com isso ou sem isso, com aquilo que nós queremos ou não, adoraremos ao Senhor. E Deus nos conduzirá no seu bom caminho. E tudo aquilo que tem para nossas vidas virá para as nossas mãos. Um beijo no coração no ciclo da expansão.